Bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe você que está conectado com esta mensagem. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O texto da palavra de Deus diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, estava muito enfermo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará salvo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Meus queridos, boa parte do ministério de Jesus Cristo foi desenvolvido em Cafarnaum. E nessa feita, nesse episódio, depois de Jesus proferir o famoso Sermão do Monte, Jesus desceu e estava entrando na cidade. E nessa cidade de Cafarnaum, Jesus usava como se fosse ali um quartel-general. Ele fazia da sinagoga de Cafarnaum a sua base de comando para o seu ministério terreno. E nessa cidade de Cafarnaum era um ponto também estratégico da ação militar do Império Romano. Ali havia uma base militar, e quem comandava essa base militar era um oficial do Império que era chamado de centurião. Centurião porque ele comandava uma centúria. Centúria era um grupo de 100 soldados. E o centurião específico envolvido neste episódio, a Bíblia não fala o seu nome pessoal, só o chama de centurião, que era o nome dado a este oficial militar. Ele tinha um criado, um servo, e esse servo, Mateus capítulo 8, verso 6, nos informa que ele estava muito doente. Como ele já tinha uma noção do ministério de Jesus, por certo ele já tinha assistido muitos milagres de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele, por não achar-se digno de encontrar Jesus, pediu a intervenção, a intercessão de alguns anciãos judeus que procuraram Jesus para que Jesus viesse atender o pedido daquele militar. E os anciãos, a fim de que Jesus o aceitasse vir com eles, os anciãos disseram: é digno que o Senhor faça isto para esse homem, porque ele ama muito a nossa nação e nos beneficiou. Ele construiu às suas próprias expensas a nossa sinagoga. Lucas capítulo 7, verso 5 vai nos informar. Então Jesus, diante disso, veio. E quando Jesus estava chegando já nas proximidades da casa onde estava o moço doente, e Mateus vai nos informar no capítulo 8, verso 6, que o servo, o criado do centurião, estava paralítico e violentamente atormentado. Isso quer dizer que ele estava paralítico pela possessão de um demônio violento que o anulava os seus movimentos, que atormentava, que fazia com que ele ficasse paralisado. Mas quando Jesus estava chegando perto da casa, o centurião mandou alguns amigos ir ao encontro de Jesus e que Jesus parasse lá.
Senhor, não te incomodes, não ligue de eu dizer isso, mas eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, diga apenas uma palavra, e será suficiente para que o meu servo seja curado. E assim foi. Jesus admirou-se da expressão de fé desse centurião, que era romano, ele não era nem judeu, mas ele sabia quem era Jesus, e Jesus vira então para a multidão e disse: olha, nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. E os emissários que vieram pedir para Jesus dizer uma palavra de lá mesmo, foram embora, e quando chegaram, o criado do centurião já havia sido curado. Amém? Que mensagem linda, que mensagem da palavra de Deus bela, que mensagem da palavra de Deus importante. Mas eu queria deixar pelo menos 2 lições preciosas para a nossa vida prática. A primeira delas é que o centurião tinha consciência e convicção absoluta em seu coração de quem era Jesus. Ele sabia em sua alma de que Jesus era alguém do céu. Ele sabia em sua alma que Jesus era Filho de Deus. Ele sabia dos milagres que Jesus havia feito nas cercanias de Cafarnaum. E sabendo disso, ele não se achava digno de sequer de fazer esse pedido a Jesus Cristo. Olha, minha gente, o respeito que ele tinha por Jesus. Ele mandou os anciãos pedir para Jesus vir curar o seu enfermo. E depois, quando Jesus estava aproximando de sua casa, ele nem quis ir. Ele mandou uns amigos que aguardavam a chegada de Jesus com eles para pedir que Jesus parasse lá fora, porque ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Olha, minha gente, a consideração que ele tinha por Jesus Cristo. O verso 7, a parte B, vai dizer: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, não sou digno de que entres em minha morada, não sou digno de que entres embaixo do meu telhado. Não porque ele não quisesse, mas porque ele considerava Jesus Cristo um personagem muito importante, e a sua casa não estava à altura de receber uma pessoa da magnitude de Jesus Cristo. Senhor, fica aí, porque a minha casa não está em condições de receber o Senhor. E olha, minha gente, que a casa dele deveria ser uma mansão. Provavelmente a casa deles era uma casa muito grande, confortável, porque ele era um oficial romano, e os oficiais eram bem remunerados. Tanto é que ele, sozinho, às suas próprias expensas, às suas próprias custas, ele construiu a sinagoga de Cafarnaum. E sinagoga não era um prédio comum, era um prédio grande, bem estruturado, porque recebia muita gente, principalmente nos dias de sábado. E ele construiu sozinho. Então era um homem rico, por certo a sua casa deveria ser uma mansão. Mas esta casa, que fosse uma mansão, no nosso entendimento, ele, por certo, recebia muitas autoridades humanas, muitas autoridades do Império Romano. Mas, mesmo assim, esta casa para Jesus, dele achou pouco. Jesus era importante, a casa não estava à altura de receber Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre debaixo da simplicidade da minha casa. Posso receber qualquer outra autoridade, mas não posso receber o Senhor, porque certamente ele reconhecia em seu coração Jesus Cristo como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Amém? E Jesus de fato é. Jesus Cristo entrou no segundo templo, que foi no templo que foi construído por Herodes. E a Bíblia fala que a glória desse templo de Herodes foi maior do que a glória do primeiro templo. E o primeiro templo era muito maior em estrutura física, e era maior também em todos os seus equipamentos, em toda a ornamentação. Era ouro puro para todos os lados. Já o templo de Herodes era mais simples na sua estrutura, mas a Bíblia diz que maior glória teve o segundo templo. E teve maior glória porque dentro dele entrou o próprio Deus.
Deus encarnado, porque dentro do segundo templo entrou Jesus Cristo. E por certo ele tinha essa informação. E ele vai e diz: não sou digno de que entre embaixo do meu telhado, não está à altura para receber o Rei dos Reis, para receber o Filho de Deus. Amém, minha gente? Que respeito, né? Que admiração ele tinha por Jesus, que consideração e que fé que ele tinha e nutria em seu coração na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então fica esta lição para o nosso coração. Ele sabia quem Jesus Cristo era. E quando a gente sabe de quem se trata, a gente trata com respeito e com dignidade. A segunda lição que eu quero deixar para o nosso coração é que o centurião tinha consciência e tinha convicção da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como chefe e como oficial do Império Romano, tudo que ele executava, tudo que ele fazia pela força, pelo poder e pela autoridade que ele tinha em sua palavra. Tanto que ele diz aqui, para convencer Jesus a ficar lá fora mesmo, ele diz: olha, Senhor, eu tenho autoridade na minha palavra. Eu digo a um servo, a um soldado, melhor dizendo, para ir, e ele vai. Eu digo a outro soldado, vem, e ele vem. Eu digo a um servo para fazer, e ele faz. Assim ele concluía em seu coração: se ele é filho de Deus, ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Basta ele proferir uma única palavra, liberar uma única palavra de longe mesmo, será suficiente para causar o efeito da cura aqui dentro da minha casa, o meu criado que está doente. Porque no coração dele, Jesus é sobre tudo e sobre todos. Se ele é sobre tudo, sobre todos, se ele tem poder sobre todas as coisas, Jesus falou, está falado. Então basta o Senhor dizer uma única palavra, será suficiente para reverter a situação grave do meu criado que está paralítico e está violentamente atormentado. Não precisa nem entrar, fica aí mesmo e libere a palavra. E assim Jesus fez. Jesus liberou a palavra e o moço foi curado. Aí Jesus vira para a multidão e fala: olha, gente, nem mesmo Israel, a quem foi manifestado de várias maneiras o poder de Deus, eu achei gente com tamanha fé. Olha que interessante. As duas únicas vezes que Jesus Cristo admirou a expressão de fé de alguém, uma foi esta: o centurião, que não era nem judeu, era gentil, era romano. E Jesus disse: nem Israel tem gente de fé dessa natureza, deste porte, deste quilate. E para outra pessoa que Jesus disse: grande é a tua fé, foi para a mulher cananeia. Era uma mulher grega de formação e de nascimento. Ela era Sírio-Fenícia, uma região onde hoje fica o atual Líbano. Então, eram estrangeiros as duas pessoas que ouviram dos lábios de Jesus a expressão: grande é a tua fé. Amém? Eu quero dizer para você, qual é a convicção que você tem de Jesus? O que você pensa de Jesus? Dentro do seu coração, quem Jesus Cristo é? No coração desse centurião, Jesus Cristo era alguém muito importante. Então, conforme a gente reconhece a pessoa, é a forma com a qual nós vamos tratar. Para este centurião, Jesus Cristo era o Filho de Deus e merecia todo o amor, todo o carinho, toda a sua admiração e todo o seu respeito. Ele reconhecia em Jesus a autoridade sobre todas as coisas. Amém? Pois é, minha gente, mesmo sendo tão importante assim, Jesus não faz questão de entrar na minha vida, de entrar na minha casa, do jeito que estiver. Ele é importante, sim. Ele é muito mais até do que esse centurião pensava. Mas ele topa, ele aceita entrar na simplicidade da minha casa, na simplicidade do meu lar, na simplicidade da minha vida. E assim
Ele também quer entrar na tua casa, entrar na tua vida. O centurião entendeu que a palavra liberada por Jesus tem poder e autoridade para transformar tudo. Ele sabe que Jesus é o Rei dos Reis, é o Criador. Ele sabe que Jesus, ele sabia pelo menos que Jesus estava acima de todas as coisas. E a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, foram criadas por Jesus Cristo. Ele é o verbo da vida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus tem poder, tem autoridade para criar, tem autoridade para recriar, tem autoridade para todas as coisas. Uma palavra de comando liberada por Jesus Cristo dissolve tudo, qualquer tipo de enfermidade. E esse Jesus aceita convite. Ele quer ser convidado por você para entrar na tua casa, para entrar na tua vida. Você tem coragem de convidar Jesus? Quem é você, né? Diante desse Jesus, mas ele aceita entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar na tua casa, para entrar na tua vida. Simples como a sua casa é, simples como você pode ser, não importa, mansão ou choupano ou casebre, Jesus entra, Jesus aceita entrar. E peça para Jesus, entra Jesus e libere uma palavra sobre a minha situação. Basta, a tua situação vai mudar, porque Jesus tem poder sobre ela. Amém? Então nessa hora eu peço para você, diga assim: Jesus, entre em minha vida, entre em meu coração e libere uma palavra sobre a minha situação. Não sei qual é a tua situação, mas você sabe, seja financeira, seja de saúde, seja lá de que natureza for. Peça para Jesus liberar uma palavra. Jesus recria uma nova situação. Amém? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é linda, é poderosa. A tua palavra é viva e eficaz. E lemos um pouquinho, meu Pai, na tua palavra, ela falando do poder de Jesus Cristo e de pessoas, meu Pai, que tiveram acesso ao poder de Jesus Cristo, como por exemplo, meu Pai, o centurião de Cafarnaum. Ele sabia quem Jesus era e ele estava precisando de Jesus Cristo. O seu muito dinheiro não era capaz de resolver aquela situação, mas ele sabia que Jesus poderia resolver. Ele apelou para Jesus Cristo e Jesus foi e o abençoou, dando-lhe aquilo que ele precisava naquele momento. Querido Pai, que possamos crer que Jesus é capaz de todas as coisas. Peço, meu Pai, que a minha família toda, onde estiver cada um, possa ouvir essa palavra, meu Pai, e crer no poder de Jesus Cristo, e que todos da minha família, meu Pai, possam convidar Jesus para entrar em suas casas, em suas vidas e transformar toda e qualquer situação. Peço a tua bênção pelo teu povo, meu Pai, espalhado por toda a superfície da terra. E se você crê, diga amém. E graças a Deus.